Shalom, que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, que neste dia o Senhor te abençoe poderosamente. Nesta manhã eu quero compartilhar com você uma mensagem de edificação. Quero meditar em um salmo muito poderoso. O salmo do dia é o Salmo 105. Salmo 105, e vamos extrair códigos proféticos deste salmo que vão nos ajudar a entender a palavra de Deus, aplicando em nossa vida e viver os propósitos de Deus para nós neste dia. O Salmo 105, no texto bíblico, tradução direta do hebraico para o português, diz assim, vamos ler junto o salmo? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai a ele, salmodiai a ele, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o seu coração dos que o buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai continuamente a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Não permitiu que homem algum os oprimisse, antes, por causa deles, repreendeu reis. Disse, não toqueis nos meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Enviou adiante deles um homem, José, que foi vendido como escravo, para preservar a vida e preparar um povo. Este Salmo 105, ele está nos revelando algo poderoso. O tema central desta mensagem e a ativação profética que devemos extrair para nossas vidas é a seguinte: nós devemos ativar a memória da aliança, o nosso posicionamento nas promessas e nas manifestações de Deus e os livramentos que Ele nos tem concedido. Portanto, eu quero falar de uma palavra que se chama davar no hebraico. Davar, o que é davar? A davar no hebraico nada mais é do que significa declaração, palavra em ação. Davá é palavra no hebraico, só que não é uma palavra qualquer. A davá é a palavra que cria, é a palavra que tem poder para mover a atmosfera, para criar no reino espiritual. Então, é uma declaração, é uma ação, não é apenas um som, é a palavra que cria, é a palavra que estabelece, é a palavra que constrói realidade. Portanto, vamos aprender a usar a davá em nosso dia a dia, vamos declarar as palavras proféticas que vão abrir caminhos, que vão nos abençoar. Quando nós liberamos a davá, quando nós falamos a palavra profética, sabe o que acontece? Nós não estamos apenas falando, nós estamos emitindo, ativando um movimento espiritual, estamos falando para o reino e quando nós falamos a davá, nós estamos como que legislando espiritualmente, falando aquilo, emitindo um decreto, emitindo uma lei que vai valer no reino espiritual. Então, nós estamos chamando à existência aquilo que ainda não está manifestado, mas que vai se manifestar, porque esse é o poder da davá, da palavra profética. E o salmo de hoje, nós extraímos códigos poderosos também. Nessa reflexão, eu quero que você medite comigo. O versículo 1 que nós acabamos de ler, ele revela o código da gratidão que abre portais. Eu vou repetir. O primeiro código, ele revela a gratidão que abre portais ou portas. E como eu devo fazer isso? Eu vou declarar, eu vou fazer, então repita comigo, diga comigo, nesta manhã, neste dia, neste horário, você pode estar fazendo também valer esta palavra. A davar que cria, o código da gratidão é o primeiro, no versículo 1 do Salmo 100. Nós lemos assim, e eu decreto com você, diga, eu decreto a abertura de portais pela gratidão. Eu libero davar que destrava ambientes. Eu crio caminhos de favor. Eu decreto céus abertos sobre minha vida. Você fala isso com fé? Você crê que quando você libera esta palavra,
A Davá, ela legisla no mundo espiritual. O versículo 1, então, fala da gratidão, fala da honra. A honra a Deus, a gratidão a Deus abre caminhos, abre portas para você ser abençoado. O segundo código desta palavra é o código da alegria restaurada. Quem sabe você está vivendo um momento triste, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, a Davá do renovo, né? Esse código, a Davá, a palavra do renovo é essa daqui. E eu decreto o seguinte, eu digo para mim mesmo, eu decreto a alegria viva do meu coração. Eu libero a palavra que remove o peso e a tristeza. Eu crio uma atmosfera de esperança e eu decreto forças renovadas. Quando você declara isso, quando você libera essa palavra, você tem o código da alegria restaurada. A depressão não vai te atingir, mesmo a ansiedade, nada pode te atingir quando você ativa o código da alegria. Decida se alegrar. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. O Senhor está perto daqueles que estão alegres nele, que se ativam nele, que buscam nele esse refrigério. Portanto, o terceiro código que eu libero para você é o código da busca contínua. Está no versículo 4 do Salmo. A palavra de alinhamento. Vamos liberar então esta palavra de alinhamento? Diga comigo. Eu decreto fome espiritual na minha vida. Meu desejo será pela palavra, meu desejo será pela busca, pelo alimento espiritual. E eu libero, neste momento, eu decreto, libero a palavra que gera constância, eu crio intimidade com o Eterno e eu decreto alinhamento com a sua presença. Nesta palavra, neste código, você vai também aprender que liberando esta palavra, tendo desejo, fome por Deus, presença de Deus, você está ativando o código da busca. O salmista Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Busca ao Senhor. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Busque, tenha fome e sede pela busca da presença de Deus, pela palavra, pela oração, pelo posicionamento em fé. E o outro código é o código da memória da aliança. O versículo 8, a palavra da lembrança viva. Devemos ativar também este código, esta palavra da lembrança viva. Diga comigo, eu decreto a ativação da aliança. Eu libero a palavra que me conecta às promessas de Deus. Eu crio consciência espiritual da herança. Eu decreto que Deus se lembra de mim. Então esse é o código da aliança. Deus lembra de você, Deus lembra da sua causa. A Bíblia fala, poderá uma mãe se esquecer de um filho a quem amamenta? Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Lembre-se que Deus não esquece de você. Ative o código da memória da aliança. Deus, Ele é com você, Ele é contigo. E o outro código é o código da proteção sobrenatural. Versículo 14 e 15 desse salmo, a palavra Davá da guarda. Né? A palavra da guarda, esse é um código também muito interessante para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então você vai ativar essa declaração falando comigo o seguinte, eu decreto proteção divina sobre a minha vida. Eu libero a palavra que bloqueia ataques, eu crio um muro espiritual ao meu redor, eu decreto que sou guardado pelo Eterno. Salmo 91 diz que nenhum mal vai acontecer a você, nem praga vai chegar na sua casa, nenhuma peste, nada. Por quê? Você tem o código da proteção do Senhor. E é isso que Ele quer. Nesse mundo de violência, nesse mundo tão mau, tão perigoso, temos que contar com o código da proteção divina. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, pega esse código, ativa na tua vida neste dia, o Salmo 105. E o último código é o código do posicionamento profético. Versículo 17, é a palavra do propósito. Qual é esse propósito? Declare comigo o seguinte, eu decreto que nada foi em vão. Eu libero a palavra que ressignifica processos. Eu crio avanço e a partir das lutas eu vou vencer. Eu decreto que estou sendo preparado para algo maior. E aqui nós vemos que o salmista encerra dizendo que Deus, Ele enviou José para o Egito. Mesmo sendo vendido como escravo, José passou por um processo para ser aquele que salvaria o povo
a nação de Israel de uma fome que atingiu o mundo na época. Portanto, esse é o posicionamento, é o código do posicionamento profético. Nada acontece na minha nem na tua vida em vão. Tudo Deus tem um propósito e esse propósito é trazer você para alinhar com as promessas do reino e fazer com que se cumpra na sua vida, na sua família. Portanto, eu quero finalizar orando com você esta palavra e ativando nesta oração essa palavra profética na minha vida e na tua vida. Ore comigo neste momento. Diga, Pai, eu me alinho à tua palavra nesta manhã, eu recebo a ativação da tua aliança, eu recebo a memória viva das tuas promessas e, Senhor, eu tomo posse também do posicionamento que o Senhor preparou para mim. Que todas as resistências caiam por terra, que todos os empecilhos, todas as portas travadas se abram e que eu caminhe no comprometimento do cumprimento profético na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Tome posse desta palavra, receba esta palavra, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor se lembre da sua aliança contigo, te posicione em honra, que o Senhor também te cubra com proteção e venha te conduzir também para o cumprimento dessas promessas do Salmo 105 na tua vida. Palavra poderosa, tá bom? Salmo 105 é a nossa meditação deste dia. Que o Eterno te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Você pode me acompanhar nesse canal, nesse espaço. Dê o seu clique aí, seu joinha, compartilhe, mande essa mensagem para quem precisa também ser edificado na fé. Vamos caminhar juntos, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Tenha um excelente dia e obrigado aos nossos amigos patrocinadores Lobato Casa e Construção, Clínica Atende Já Manaus e JG Auto Center. Nossos amigos, irmãos, empresários e amigos que apoiam o nosso ministério, o nosso trabalho, sejam abençoados em nome de Jesus. Você pode também pedir oração pelo nosso telefone, o WhatsApp 9245-8009. Peça oração e nós estaremos intercedendo por você nesse ministério. Você será abençoado de todas as maneiras, ouvindo esta palavra, compartilhando essa palavra, mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, nos compartilhe aí também para outros grupos, tá bom? Passe nos grupos da família e seja abençoada. Pai, muito obrigado por esse momento, que tenhamos um dia repleto de bênçãos da tua parte em nossas vidas, em nome de Jesus. Shalom, até a próxima.